paranaense, nasci numa cidade chamada Fênix, que é um vilarejo, à época do meu nascimento era um vilarejo, em 1953. E vivi a minha infância, vim para Rondônia em 1968, que, como se diz, eu era adolescente, eu cheguei aqui em Rondônia com 14 anos de idade. Meu pai e eu, na época, só nós dois, eu e meu pai e eu, a gente vivia assim, e ele pegou um trabalho para realizar aqui em Rondônia, que era um trabalho de montar serraria, na qual ele tinha algum conhecimento dentro desse assunto, uma boa experiência no assunto. E assim eu vim parar em Rondônia. Só que, ao contrário de muita gente, eu não vim para uma cidade, eu vim parar no meio da floresta mesmo, à beira da estrada, porque o lugar onde a gente iria trabalhar era mato bruto mesmo. Nós tivemos que construir tudo, inclusive o barraco que a gente morava e tudo. E a motivação era sobrevivência. A principal motivação que nos trouxe para cá foi essa mesmo, sobreviver. E assim eu vivi um trecho da minha adolescência na mata, na floresta, convivendo com os animais, e com o índio, e com plantas a 3x4, e inseto que não acabava mais. De algum tempo é que eu vim morar em Porto Velho, fui morar em Porto Velho, que essa já é uma outra história, né? Foi inclusive por culpa ou por razão do fato de eu já naquela época já começar a tocar os primeiros acordes no violão, e chamei a atenção de uma pessoa que me convidou, me viu tocando lá na beira da estrada e me convidou para ir morar em Porto Velho e trabalhar em Porto Velho. Então, eu quando cheguei aqui, Ji-Paraná não existia, né? O que existia era a Vila de Rondônia. Eu posso falar sem qualquer vaidade que eu sou realmente um dos pioneiros do movimento cultural aqui da cidade. Porque o primeiro grupo musical, que podia ser chamado, né, de grupo musical, que na verdade eram 3 pessoas, foi criado por nós, por mim e por mais 2 colegas, né? E instrumental precário, e a gente fazia o que podia, né? No entanto, esse primeiro grupo foi a alavanca que permitiu que surgissem, inclusive, outros, digamos assim, outros adjetivos culturais em torno da banda, né? No caso, nosso grupinho. Surgiu até um clube naquele tempo, Sociedade Amigos de Vila de Rondônia, no qual eu participei tocando os primeiros carnavais que tiveram acontecimento nesse clube aqui. E assim foi que começou a surgir a cultura aqui em Ji-Paraná. Então a minha trajetória dentro da cultura, por que ela se deu? Por dois motivos, né? Porque a sobrevivência era uma coisa bastante complicada. Eu auxiliava meu pai num certo período da vida dele, e só que esse gosto pela música eu já trazia desde a infância. E como eu tinha já começado esse trabalho com música, eu fazia uma dobradinha, né? Trabalhava durante a semana e nos finais de semana ia tocar. E era uma coisa bem curiosa esse tocar, porque aqui nem existiam espaços para que a gente pudesse tocar, pudesse fazer uma atividade assim relativa à música. E tem, nesse meio da história, tem um fato bastante interessante. Eu já tocava há algum tempo, e um dia um amigo em comum me apresentou uma pessoa chamada Dominguinhos. Até então, como a gente era praticamente os únicos aqui que tocavam alguma coisa, eu achava que eu tocava muito. Aí quando essa pessoa me apresentou o Dominguinhos, que esse rapaz desembainhou o violão e começou a tocar,
Aí eu cheguei àquela conclusão que eu não tocava absolutamente nada, que tudo o que eu fazia era primário. E graças a esse reconhecimento e a amizade que a gente conseguiu construir a partir disso daí, eu tive a oportunidade assim, de melhorar um pouco mais o meu conhecimento, estou aprendendo até hoje. E com essa pessoa, com o Dominguinhos, nós tivemos então a oportunidade de inaugurar uma nova etapa na cultura aqui de Ji-Paraná, que é a etapa de criar público, né? Formar público para música instrumental. Nós tocamos os primeiros recitais de violão, ele tocava violão erudito, né? E aí ele me ensinava, a gente passava horas e horas, dias e dias ensaiando, ele me ensinava e a gente fazia algumas peças a 2 violões, e isso daí, como se diz, na época foi um momento bastante interessante para a cultura aqui de Ji-Paraná, porque motivou muitas outras atividades culturais em torno desse mesmo tema. Então tem essa figura no meio do caminho, né? A quem eu devo muito e que eu sempre lembro dele com muita saudade, com muito carinho, porque foi, além de ter sido um grande instrumentista, foi também um amigo, um parceiro muito bom. E ele então colaborou para que eu gostasse mais ainda daquilo que eu gosto. Raras são as pessoas que ao começo de uma trajetória de vida estão realmente pensando no legado que elas vão deixar. Porque, como é que nós podemos dizer que o imediatismo da vida força as pessoas a pensar sempre muito mais no hoje, no agora, naquilo que eles estão fazendo e no que eles têm que fazer para melhorar, visando resultados mais imediatos. E no meu caso, em algumas circunstâncias, não foi diferente. Eu tinha que pensar no meu dia a dia, né? Tinha que pensar na minha vida. Mas com essa atividade musical que a gente exercia, nós começamos assim, a atrair muito a atenção dos jovens, principalmente da juventude, dos jovens. E convencemos o dono do cinema a nos ceder aquele espaço aos domingos na parte da manhã, para que a gente pudesse fazer ali um programa de auditório. Criamos esse programa de auditório. Como não existia nenhum tipo de mídia aqui, eu passava às vezes noites acordado pintando cartazes para depois colar na cidade anunciando o que ia acontecer, qual seria a programação do domingo seguinte, que levou naquela época o apelido de Domingo Fantástico. Tornou-se vamos dizer assim, como se dizia na minha época, a coqueluche da garotada da época. Lotava o cinema, inclusive não só de jovens, mas de adultos também, as famílias gostavam de levar as crianças, e era uma programação que envolvia música, jogos de auditório, e a gente fazia concurso de calouro, concurso de dança, e a gente às vezes levava alguns amigos. O Vieira, grande músico, excelente, um guitarrista virtuoso mesmo, excepcional. Naquele momento eu estava plantando uma semente que começou a vingar tempos depois. Penso assim, né? Legado mesmo, de verdade, é uma obra conjunta. Se os jovens quiserem se inspirar nos mais velhos, né, escutem a história dos mais velhos e procurem conhecer as dificuldades que os mais velhos enfrentaram para poder chegar em determinados lugares. Procurem conhecer os conceitos vigentes nas épocas em que os mais velhos tiveram que enfrentar barreiras, quebrar tabus e quebrar paradigmas para poder se estabelecer como artistas dentro de uma sociedade que não via a arte como coisa de pessoas de bem, para que vocês, então, os mais jovens, possam melhorar esse quadro cada vez mais, porque a grande contribuição da cultura, além das belas peças musicais, artísticas, arte plástica, arte cênica, essa coisa toda, que inclusive eu passei por dentro de tudo isso, né, o grande legado mesmo da cultura é unir as pessoas. Da fonte cortando a ladeira, trazendo a primeira semente do pão.
vento com a claridade na velocidade da intuição. Sobe na terra, alcança a raiz, a força nutriz, é a condutora, sublime senhora da vida no chão. Eu nasci no estado de São Paulo, numa cidade chamada Santo Anastácio, no interior de São Paulo, ali pertinho de Presidente Prudente. O meu pai era maestro de bandas municipais, essas bandas que tem trombone, pistão, né? Tem um monte de coisa. E ele ficava um tempo na cidade, conforme mudava o prefeito, né? O prefeito queria mais banda, ele tinha que procurar outra cidade para arrumar um emprego e formar outra banda. E sempre foi levando assim. Então eu passei ali no interior de São Paulo, passei em várias cidades. E eu fui crescendo, e sempre acompanhando meu pai, né, que ele era maestro, e foi entrando naquele negócio de música em mim, e eu fui ficando muito interessado, né? Aí fomos para o Paraná, chegamos no Paraná, em Terra Rica, onde ele formou uma banda também, né? E voltamos para o estado de São Paulo, numa cidade chamada Teodoro Sampaio. Aí formou uma banda também. Aí ele morreu, né? Perdi meu pai, eu tinha 12 anos. E aí voltamos para o Paraná novamente, né? Aí ali comecei a já me interessar por banda, já com 14, 15 anos de idade. E fui mexer com banda a partir dos 18 anos, né? Já tocava um violãozinho assim meio devagar, mas aí entrei tocando contrabaixo, cara. O pessoal da banda me deram as dicas, né? As primeiras dicas. Mais ou menos assim, não sei o que, é que as cordas grossas achei estranho pra caramba. Pô, professor, será que eu dou conta de tocar isso aqui? Aí o cara acreditou, né? E eu aprendi o contrabaixo, né? Aí tive a felicidade de tocar no baixo Fender, cara. Puta, jazz bass, ó. É, a banda era boa pra caramba, né? E com a estrutura boa naquele tempo, já uma estrutura violenta pra banda mesmo. Isso foi em Loanda já, né? No noroeste do Paraná. E aí eu fui levando, né? Sempre tocando em banda assim. Aí eu saí da banda. Essa banda se chamava Casa Blanca, né? Eu saí dela em 1983. Aí em 84, a minha esposa hoje, né? Naquele tempo namorada, mudou-se para Rondônia, né? O pai dela comprou umas terras aqui, vieram para cá. E eu também vim, né? Porque eu estava lá desempregado, né? Aí vim tentar a vida aqui em Rondônia. E até então eu não estava muito afim de continuar tocando não, né? Eu pensei, vou parar de tocar, né? Vou partir para outro estilo de vida, né? Trabalhar em outro ramo. Mas me descobriram aqui, né? Que eu tocava. Aí comecei a tocar na noite, pagar um troquinho até arrumar emprego, né? E eu fui tocar naquela casa que hoje é o Hotel Casa Branca, aqui em Ji-Paraná, né? E lá eu comecei a tocar e conheci o Zezinho, o finado Zezinho, que trabalhou no INSS, né? O Nadil, baterista, conheci o Jorginho, tecladista. Nossa, tanta gente lá. Mas tanto pessoal que a gente até esquece os nomes aqui, não for lembrar. Muita gente boa, né? Bacana pra caramba. E a gente foi tocando assim, nas noites e livrando alguns trocados, né, pra viver. Aí entrei num banco para trabalhar aqui em Rolim de Moura e tocando também. E tocando lá com o pessoal lá em Rolim de Moura. Aí fui para Cacoal, tocando também. E aí vim para Ji-Paraná. Entrei na banda Quinta Dimensão. Isso em 1990. Aí toquei até 2007 nessa banda. Só no Casa Branca, 17 anos. E no Casa Branca eu conheci altos músicos, hein? Vieira, famoso Vieira, que infelizmente a gente perdeu ele, né? O cara tocava demais. O Dema, cantor. Iraí, cantor. Tiguidão, cantor. Nossa, o Ney Batera, que tá aqui em Ji-Paraná, né? Fez parte com a gente lá há muito tempo também. Então, e a banda Quinta Dimensão foi assim, né? Com vários personagens ilustres, né? Na música, né? Podem ser considerados ótimos músicos, né? Que tivemos aqui em Rondônia, né? Então eu fiz parte dessa banda que pra mim foi um grande prazer tocar com o pessoal, né? Aí em 2007 a banda acabou, né? Aí formamos outra banda que chamava
balanção do Brasil. Era eu, o Ney baterista, né? E alguns pessoal que estavam na banda já, né? Os BA, né, pessoal. E ficamos por pouco tempo, porque tinha alguns músicos que não estavam muito afim, interessados em batalhar assim para buscar trabalho, né? Só ficava mais eu e o Ney mesmo, tá? Dos compromissos. Aí a gente se aquietou, né? E estamos por aí hoje em dia tocando poucos eventos, assim, barzinhos, né? Alguns casamentos, que eu faço parte do Focus, né? Que é uma banda para casamento, né? Especializada em casamento, junto com o Edmilson, o Grego, e o Nil no violino e o Nicolau no trompete, né? Nós fazemos parte do grupo Focus hoje em dia. Eu leciono hoje em dia com uma entidade salesiana, né? Que tem os alunos que estudam gratuitamente, né? Eles não pagam, né? São crianças, adolescentes e jovens, né? Que os salesianos mantêm, né? Essa entidade, que é o Centro Educativo Dom Bosco. E eu optei, eu escolhi ali para mim também colaborar com esses meninos. Eu sou paranaense, nasci em 68, numa cidadezinha muito pequenininha do estado do Paraná chamada Salto do Itararé, que faz divisa com o estado de São Paulo, no rio chamado Rio Itararé, bem às margens do Rio Itararé. Eu fiz escola agrícola no interior do estado de São Paulo, voltei ao Paraná, trabalhei como técnico agrícola há um tempo, fui para Santa Catarina e numa transição de governo, na época de Fernando Collor de Mello, eu fiquei no meio do caminho entre um trabalho e outro, que cortaram todas a parte financeira das cooperativas. Quem trabalhava muito em cooperativa, eu ia para Bahia, eu errei o caminho, parei aqui em Rondônia. Eu cheguei em Rondônia em 1989, final de 89, e esse estado me abraçou, e eu abracei esse estado, e eu vim para trabalhar como técnico agrícola, mas eu já sabia tocar a viola, que foi o primeiro instrumento que eu tive contato, foi a viola, 10 cordas. Eu toquei viola com 10 anos para os meus tios na Sacatira, que eu tinha um avô por parte de pai que tocava em folia de reis, e o outro que tocava cavaquinho, meu avô por parte de mãe, que tocava em festas de São Gonçalo e folia de reis também. Então eu tive uma formação bastante cultural. A minha família, na verdade, é de origem mineira, mas eu nasci no Paraná. Então aí eu cheguei em Ji-Paraná, o que eu vi muito aqui foi babaçu, levei um susto muito grande. E aí, como técnico agrícola, eu não achei trabalho aqui na região, porque a região era mais pecuária, e uma pecuária bem pequenininha, bem pequena, bem fraca. E eu comecei a trabalhar com música aqui em Ji-Paraná, e eu tive uma impressão muito positiva, que aqui quando eu cheguei, eu encontrei músicos maravilhosos, um guitarrista impressionante chamado Vieira, o cara tocava muito, eu levei um susto, falei, nossa, eu tinha contato com viola, que era a minha formação inicial. Aí chegou um guitarrista fantástico chamado Vieira, os baixistas, o Dema, o cavaquinho, tinha o Dominguinhos, que deu o nome ao teatro Dominguinhos, o nome da verdade dele é Domingos, o Animal, Rogival, Mala Véia, são pessoas fantásticas. Então aqui existia um misto de samba com músicas regionais de Minas, do Nordeste, com essa miscigenação cultural, vamos dizer assim. Eu trabalhei bastante no interior do estado de Rondônia com música popular brasileira. Eu já tinha bastante contato, que eu tive um interesse muito grande com Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, João Bosco, Elis Regina, que eu gostava muito do trabalho que eles faziam. Quando eu cheguei em Rondônia, eu tive contato com esse tipo de trabalho, com os músicos daqui de Ji-Paraná, e fui a Porto Velho. Porto Velho eu tive contato com músicos importantíssimos em Porto Velho. Bado, Binho, o Bira, que é o meu grande amigo Bira, um percussionista hoje reconhecido nacionalmente.
E eu vi que essa região era uma região que existia um confronto de culturas, a cultura do sul, a cultura do nordeste, a cultura do centro-oeste e a cultura do norte do Brasil, com o boi-bumbá, o carimbó, o sirimbó, que hoje já nem se fala mais de sirimbó, mas existia na época. E eu fiquei antenado naquilo e acabei fazendo uma mistura e compondo algumas coisas bem regionais. Em Porto Velho existia um movimento chamado movimento madeirista, acho que nem existe mais esse movimento, mas existia um movimento madeirista. Os madeiristas que existem lá hoje, eu acredito ainda que é o Bado, o Sando Bacelar, que são pessoas que influenciaram a minha carreira musical aqui no estado de Rondônia. Bom, gente, hoje, depois de 30 anos aqui em Ji-Paraná, eu fico feliz quando os jovens músicos me encontram e falam: poxa, eu ouvia você cantar em tal bar ou em tal evento, e eu me inspirei muito em você, admiro bastante a sua voz, admiro bastante a sua composição. Eu compus músicas que foram campeãs de festivais aqui em Ji-Paraná, em Porto Velho, em Maringá, no FEMUSIC, que é um dos mais importantes festivais de amostra de músicas do Brasil. E acredito que tenha estou deixando ainda, né, que eu não parei ainda de trabalhar nessa área, um legado para a música rondoniense, para a música amazonense, que nós fazemos parte dessa bacia, dessa miscigenação cultural, e que um dia pode até ser usado. Aliás, já foi usada. Tem uma composição minha que eu ganhei em um festival aqui em Ji-Paraná chamada Entre Rios, que eu canto sobre os rios do estado de Rondônia e falo sobre fatos históricos do estado de Rondônia. Já foi usado na abertura da Semana Mundial da Água, ainda é usada em aulas de história, em aulas de geografia, porque fala sobre os rios. Então, melhor do que o dinheiro que eu já ganhei com ela é o fator cultural, é o legado cultural, o legado educacional que essa música deixou, com a finalidade pedagógica, que é muito mais importante, que a minha mãe, né, já é de formação pedagógica. E eu fico feliz com isso e acredito que lá adiante, bem lá na frente, alguém vai lembrar: olha aí, o Grego que fez essa música foi importante para a formação de muitas pessoas. Para contemplar a beleza de toda a nobreza que vive na selva, relva e orvalho molhados, vida por todos os lados. O olho da água é que vê o agente pequeno que voa no ar. Tira da pena da arara, junta do galho e da vara, salta pra dentro daqui, que a curva do rio é que ensina a toada da filha que busca veranos, das mãos do hibernos entrega ao outono, da prima que busca veranos, das mãos dos hibernos entrega ao outono. Durante o período chuvoso, a vida é quem solta a semente, pro tempo da seca curar e explodir esse ciclo punjante e vertente. Rema a canoa pequena, linha no fundo do rio, chumbada, pesada, pescada, que a água é quem canta as cantigas daqui. Da filha que busca veranos, das mãos do Iber. Meu nome é Albedes, mais conhecido como Bedinho. Sou mineiro de Ipanema, do leste de Minas. No ano de 1986, eu e minha família migramos para Rondônia. Vim trazido pelos meus pais. Na época, Rondônia estava em fase de crescimento. Foi no colégio, que conversando ali com amigos e tal, que surgiu a ideia das primeiras bandas que a gente teve de garagem, né? E já tinha visto o Wilson Gaúcho passava nos colégios fazendo os festivais, né?
E ali a gente ficava querendo... essa vontade ia sendo sempre aflorada, né? E foi um desastre a primeira vez. Aí no ano seguinte que eu via pela primeira vez os festivais que tinham nos colégios, eu fui cantar, tomei coragem no ano seguinte que eu tinha visto, e foi um desastre, eu gaguejei e tal, mas mesmo assim eu segui em frente, tomei coragem e participei de alguns festivais. Foi o meu primeiro contato, assim, tive que ter bastante coragem para enfrentar esse momento aí dos primeiros públicos. Que a gente teve muita sorte, eu sempre tive muita sorte, assim. É curioso dizer que a gente começou já tocando para grandes públicos, né? Guardado assim as devidas proporções da cidade e tudo, mas era assim, para a época eram públicos grandes. A gente ficou surpreso com o resultado que nós começamos a ter. Ficamos ali no centro, então, nos apresentando ali no Baita Dolly, e logo depois, como a estrutura do bairro não era legal, eu tive a ideia de, ali na esquina da Biblioteca Municipal, no centro de Paraná, montar foi o primeiro pub, acredito eu, que seja o primeiro pub do interior do estado de Rondônia, porque só tocava rock, né? E aí depois, quando eu ingressei na faculdade, na Universidade Luterana, na época, através da universidade, em 99, quando eu já tinha a banda Fragmento, nós gravamos também um CD com 4 músicas, inclusive fomos patrocinados pela universidade na época, e através, como a faculdade tinha alunos de todo o estado, até de outros estados na época, principalmente no curso de Direito, que era bastante conhecido, nós através dali fizemos muito contato também e tocávamos em muitas cidades. A gente também conseguiu, nessa época, banda de rock, não tinha espaço nos grandes eventos, né? E a gente rompeu essa questão também de conseguir tocar nos grandes eventos, ir a outras cidades, conseguia cobrar cachê. Então a banda Fragmento, em 1999, a gente não tinha, né, logicamente não tinha internet. Tempos depois que foi surgir, que eu acredito que foi surgir o Orkut, né, que as pessoas compartilhavam ali fotos, momentos ali, eventos que aconteciam, né. Então, mas em 99, a gente, com o apoio da Universidade Luterana, nós fomos gravar o primeiro CD com 4 músicas, e esse CD tocou bastante nas rádios, né? E nós fizemos apresentações para grandes públicos, né? Tocamos em outro estado e com um público de 4, 5 mil pessoas. Então foi assim, eu acredito que um desbravamento aí, né? Da gente ter espaço para se apresentar juntamente com bandas de outros estilos, né? Coisas que não aconteciam antes. E tudo isso, logo também em seguida surgiram outras bandas de rock, o movimento ficou forte, assim. A molecada, né, já acho que cresceu ali vendo a gente, vendo bandas na TV e sentiu vontade, viu que aquilo era possível de ser feito, né? Eu acho que um legado bacana que nós deixamos foi assim, essa coisa da possibilidade, né? Que naquela época parecia assim impossível, né? Que era de música da gente tocar no rádio, a gente dava entrevista para jornais e às vezes a gente estava aqui longe de Paraná, 800 km, 400 km, as pessoas nos conheciam, né? Sabiam da música, né? Era bem bacana, né? Sentir muita sua falta, sim.